O Bahia só vai entrar em campo no dia 13, né? O tricolor voltou às atividades essa semana para enfrentar o Fortaleza e tentar se manter bem, assim como está na Série A, alegrando o seu torcedor. Com 14 pontos em 7 jogos, esse é o melhor início de Brasileirão do Bahia na história dos pontos corridos. Um desempenho que coloca o tricolor na vice-posição da tabela e no primeiro lugar nas probabilidades de título e de classificação para a Libertadores do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Motivo mais do que suficiente para empolgar o torcedor. Lembra de 88? Se brigar com sangue nos olhos, nós chegamos lá. Temos 59, temos 88, agora vem 24. E o Bahia não teve vida fácil até aqui no Brasileirão. Dos 7 adversários enfrentados, 4 estão na parte de cima da tabela. E nos outros 3 jogos contra equipes da metade de baixo da classificação, o tricolor garantiu 7 dos 9 pontos disputados contra Grêmio, Fluminense e Vitória. Pode ver que os times que estão ali na ponta da tabela, nós enfrentamos muitos deles já, e no mínimo jogos competitivos, com empate, com exceção do Inter, que nós perdemos. Os outros 7 jogos, né, os outros 6 jogos foram 4 vitórias e 2 empates. Contra bons times, contra Fluminense, contra Inter, contra Red Bull, hoje contra o Atlético. E é o que a gente espera seguir o campeonato fazendo isso, sem fazer projeções futuras, mas tentar jogar bem a cada data que a gente tiver pela frente. Nem mesmo na campanha do bicampeonato brasileiro, em 88, o Bahia teve um início tão positivo. Na época, o esquadrão teria conquistado apenas 10 pontos nos 7 primeiros jogos, considerando apenas o placar final das partidas, o que só aumenta a esperança da torcida em busca do tri. Mas, internamente, o elenco prega cautela. Eu acho que é jogo a jogo, né, cara? Jogo a jogo, né? Estamos vivendo um momento muito bom. A gente tem que manter o nosso ritmo, né? Manter aquilo que o professor tem pedido nos jogos, para que no final do ano a gente conquiste alguma coisa grande aí na temporada, que é o nosso objetivo nesse brasileiro. Quando as coisas estão dando certo, o ambiente fica bom, né? Tudo flui. O Bahia agora vai enfrentar o Fortaleza, que é um clássico do futebol nordestino, que, aliás, venceu o primeiro jogo da Copa do Nordeste, o CRB, por 2-0, né? Então... Hoje o Nordeste, a gente assiste esses jogos pela televisão, a gente sente que a imprensa do Sul, que sempre relegou muito o Nordeste, já estão acreditando mais no futebol no Nordeste, através do Fortaleza, que começou, né, essa história, muito bem dirigido, Fortaleza, e agora o Bahia. A gente tem que dizer também que é o seguinte, muita gente, inclusive na nossa imprensa, criticou quando o Bahia procurou o City para comprar a SAF. E a gente tem que dever isso a Belintani também, que fez uma boa administração no Bahia e conseguiu trazer o City para cá. E o Bahia só está nessa situação porque tem por trás uma garantia do City na contratação de seus jogadores. Por isso contratou Everton Ribeiro, Marcos Alexandre. O Bahia não teria essa condição nenhuma, estaria na mesma situação do Vitória se não tivesse esse dinheiro do City. É por isso que todo mundo hoje está correndo atrás de fazer uma SAF. O Vasco não deu muito certo ainda com essa questão, porque sem dinheiro o futebol hoje ele é estritamente comercial. Não se faz futebol sem dinheiro. Não existe. Não existe mágica. Por isso que eu digo, essa mudança constante de treinador é para enganar torcedor. Treinador não é mágico. Daqui a pouco vão tirar o Carpini do Vitória, ele não tem culpa nenhuma. Por quê? Porque o Vitória não tem time. Futebol tem que ter time dentro de... Até na pelada a gente escolhe os melhores para jogar. Então não adianta, você ali não vai tirar leite de pedra. Jogadores ali que não têm a mínima condição técnica de jogar a Série A, jogam a Série B. E o Bahia contratou os jogadores de bom nível ainda no futebol brasileiro. O Everton Ribeiro é um que a gente pode aqui, dentro desse comentário, falar. Jogador que dá o equilíbrio no meio de campo. Gianluca, quando é que o Bahia teria condição de contratar esses jogadores? E o aval do City. Então, eu fui sempre a favor. Muita gente diz, não, mas vai mudar escudo, vai mudar... Mudou nada. O Bahia só faz crescer e hoje é altamente respeitado pelo sul do país. Perfeito, Eliseu. Você falando, a gente fica até sem palavras. Sem argumento. Mas temos argumentos, sim, torcedor do Bahia. É uma fase muito boa. Há muito tempo não se via o Bahia no brasileiro dessa forma. Ser respeitado, né? Dessa forma. E Rogério Ceni, ele foi humilde. Ele foi humilde, sim. Ele colocou
o seu sistema de jogo adaptado ao elenco que ele tem. Ele não fez o contrário. Ele não adaptou os atletas ao esquema dele. É isso que é importante para um treinador inteligente. Foi o que fez Zagallo em 70. Eu cito sempre esse exemplo, a gente comentava antes. Zagallo jogou no 4-5-1, meu Deus. Virou a página do futebol mundial. 3 meias esquerdas no time titular. Tostão, Rivelino e Gerson. Qual o problema? Mas o Carpini disse que não pode jogar Daniel Júnior junto com o Mateuzinho. Eu não entendo por quê. Por causa da perna esquerda? Porque a minha teoria porque são canhotos. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. A minha teoria do futebol, dentro da minha experiência, é que tem que colocar os melhores. Quem é que você tem melhor? No time do Vitória, para achar o melhor vai ser difícil. Né? São muito equiparados tecnicamente. Mas falando do Bahia, Rogério foi humilde e o Bahia passou a repetir a sua escalação. O Bahia está dando sorte também, que não tem contusão, não tem cartão amarelo, vai sair agora o Tassiano por cartão, mas isso vai ser normal. Mas ele tem um elenco hoje equilibrado. Ele olha para o banco, ele sabe, ele tem 4, 5 tipos de esquema tático que ele pode usar, dependendo do adversário. E isso tem dado resultado. Quem está saindo do banco está indo lá e conseguindo resolver as partidas. É assim que se faz um campeonato tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais difícil do planeta, gente. O ano passado, na última rodada, tinham 3 times para ser campeão e 5 times para cair. Ainda bem que o Bahia não caiu. Então, o que acontece hoje no Bahia é confiança do atleta. Eles estão jogando igual na Fonte Nova, como jogou agora contra o Atlético Mineiro. Não tem que ter medo. É isso que faz o futebol produzir, faz o time ser grande. É você não ter medo do adversário. Porque sim, qual é a camisa? Não tem problema nenhum essa camisa. Hugo sabe, Eliseu sabe. A do Bahia é respeitada também. Agora está sendo respeitada. Estão tendo que engolir, né? Agora estão tendo que engolir, como dizia o final do Zagallo. Agora estão tendo que engolir. Então, Ju, eu acho que o Bahia está numa fase excelente. O Bahia está dando sorte também, que não está tendo contusão. É importante isso. O Bahia está tendo intertemporadas dentro do próprio campeonato. Isso é de muita valia, porque os jogadores ficam mais inteiros. O Bahia tecnicamente está tranquilo. Precisa de alguns reforços na janela de 10 de julho? Eu acho que precisa. E o Bahia sabe quem precisa, não é? Mas tomara que continue assim, brigando lá em cima, para a alegria dessa imensa torcida do Bahia. Antes de Hugo, viu? Me dá licença só para fazer a seguinte colocação. O City, quando veio para cá, porque o europeu, ele trabalha muito em projeção que ele faz. Aqui acho que no dia seguinte já vai bater 3 milhões de dólares aqui, 500 milhões de dólares para contratar. Não. A visão deles era para botar o Bahia, e é para botar o Bahia no ano que vem já na Libertadores. Só que esse ano o Bahia está antecipando isso. Então, como você acabou de dizer, em julho, talvez eles falem, bom, o Bahia está bem, vamos contratar mais 2, 3 para ir para a Libertadores já nesse ano. Então, isso é um sentimento que você vê que o Bahia hoje, como você falou, pega um Atlético Mineiro fora de casa, que é muito um jogo complicado. Se você não tivesse no time o Everton Ribeiro, um Jean Lucas, você teria jogadores da Bahia que teriam medo de jogar contra o Atlético. Esses caras não, jogavam toda hora lá no sul do país. Então, eu acho que o Bahia pode chegar até muito mais perto de uma Libertadores do que a gente esperava. Desculpe eu te cortar. Não. Olha, quando as coisas dão certo, Ju, todo mundo quer jogar quando começa a ganhar. Então o Bahia começou a ganhar e o Rogério, como ele definiu um time titular, os reservas tiveram que lutar para jogar. E eles, quando o time está ganhando, então os reservas estão entrando e estão dando resultado. Resolvendo em algumas vezes. Exatamente. Pelo equilíbrio técnico do Exatamente. Então, os reservas é que estão fazendo a diferença. Nesse jogo do Atlético, por exemplo. Né? Exatamente. Então, isso é um elenco. E o que Eliseu e Ronaldo estão falando de não ter medo é a personalidade da equipe e a característica dos jogadores. Então, quando você vai, como o Bahia foi jogar contra o Atlético Mineiro, um time que tecnicamente é bom, então ele tem que correr atrás da bola também. E o Bahia, segurando a bola, ele dificulta para qualquer time, porque ele tem característica técnica dentro do elenco. Então, Cauli segura uma bola, cai no Everton Ribeiro, a bola cola. O lateral direito é fantástico. Exato. E o adversário, quando vê o Everton Ribeiro do outro lado,
Respeito. Exato. Um Jean Lucas, respeita. Exatamente. Sabe o que o cara pensa, Ju? Se eu for de vez, eu vou tomar uma caneta. Exato. E aí ele não entrega a bola. Essa é a diferença de Série A para Série B. Até no domínio, você com meio metro, Everton Ribeiro domina a bola. Então, o Bahia está numa fase ele foi preparado para jogar a Série A. Justamente. Ele foi preparado para jogar a Série A. Os jogadores contratados são jogadores de Série A. Justamente. Então, Porque levou aquele susto ano passado. Exatamente. Então, Soube contratar, foi bem assertivo. Mas tem né? cacife, né, velho? Tem que ter dinheiro. O Bahia faz parte hoje do maior grupo futebolístico do planeta Terra. Claro. Simplesmente isso.